Saudações a todos. Estão ouvindo? Hoje vamos falar de música. Música dentro do espectro autista. O assunto de hoje é sinestesia e ouvido absoluto, mas, já deixando claro, são dois traços fundamentalmente autistas, porém não exclusivos, podendo aparecer em diversas pessoas com as mais diversas mentalidades e pessoas normais também. Ter ouvido absoluto ou sinestesia não é exclusivo de autistas, mas é previsto que muitos autistas, a maior parcela deles, tenham um, o outro ou ambos. Roda a vinheta. Bom, vamos falar do começo, do que é mais simples. O ouvido absoluto é uma capacidade mental, cognitiva, que uma pessoa tem de ouvir um som e conseguir recriar esse som com fidelidade em outro instrumento, em outra coisa, mesmo que ele não tenha pré-conhecimento de nada. E eu tenho que contar um pouco da minha história aqui, porque é um conceito muito intrigante, que tem um colega meu que ele é músico. Provavelmente ele vai deixar aqui nos comentários quem que é. E ele tem ouvido absoluto. Ele estava me contando, eu escuto uma música, eu pego o meu violão aqui, dedilho e recrio a música e toco ela sem nunca ter tocado antes no violão, sem experiência prévia. Mas ele tem conhecimento, ele estuda a respeito e tudo mais. Eu tô aqui pensando, mas eu não devo ter isso, eu não devo ter ouvido absoluto. Imagino que não, nunca toquei um instrumento na minha vida, não sei ler partitura, eu não entendo nada de criar música, compor música, não sei nem cantar, eu sou desafinado. Beleza, até aí tudo bem. Mas aí quando eu fui pesquisando com o ChatGPT, eu fui trocando uma ideia a respeito de musicalidade, anos 80, que eu gosto muito desse estilo musical, que é uma vibe que eu gosto muito, que eu aprecio, e eu quis estudar essa vibe a fundo. O assunto desenrolou e aí eu juntei o que o meu colega falou com o que o ChatGPT falou. Eu tô aqui, gente, eu tô achando que eu tenho ouvido, acho que eu tenho esse ouvido absoluto sim. Porque eu tenho um segundo canal que eu ainda não mencionei aqui, mas o meu canal principal aqui no YouTube é o Zóio The Green Eye, é um canal de games. Eu gravo especialmente vídeos de GTA. Se você estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição. Só que nesse canal tem uma playlist especial que eu chamei de Music for the Me Generation, música para a geração eu, que são pequenas brincadeiras que eu fiz com edição de vídeo. Então eu peguei uma determinada música, um trecho, um meme, usei a edição, o editor de vídeo, que eu sei mexer com ele, para compor melodias, para trazer músicas, para fazer uma brincadeira. Por exemplo, tem um vídeo meu em que eu pego as buzinas do GTA V, o carro tem vários tons de buzina, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E eu usei elas para recriar o riff de um trecho do Michael Jackson, a música Beat It. E acabou que ficou interessante, ficou bem encaixadinho. Novamente, eu não tenho noção de música, eu não sei ler partitura, eu não entendo nada de música, de teoria musical, eu sei o grosso, essencial, de que a música tem que ter uma harmonia, ela tem que ter a métrica, ela tem que ter um ritmo cadenciado que respeite o que é a letra com o ritmo, a batida. Na teoria é bem complexo, mas na minha cabeça eu não penso nada disso. Eu só escuto a música e eu sinto a harmonia dela na hora, instantaneamente. Ou ela tá certa, não, ela tá errada. Esse tom tá certo, esse tom tá acima do que eu queria. Eu vou lá e abaixo ele, deixo ele mais agudo. Não, esse tom já tá mais grave. Eu vou subir ele. No caso, eu falei o contrário, esse tom tá agudo, eu vou deixar ele mais grave. O tom tá grave, eu vou deixar mais agudo. É a noção que eu tenho, só. O que é agudo, grave, médio
e manter aquilo numa paridade do que é a nota de da origem com que eu quero replicar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E de repente eu percebi, gente, parece que esse é o tal do ouvido absoluto. Tô aqui, gente, será? Será? Bom, novamente, eu vou aproveitar para fazer uma demonstração ao vivo, gravado. Eu não tenho noção de nada. Eu nunca toquei um instrumento musical na minha vida. Eu queria aprender piano, não tive oportunidade. Eu queria ter aulas particulares, eu não consegui. Enfim, é algo que eu sempre tive um interesse, mas eu nunca tive a oportunidade de desenvolver essa parte. Beleza, o interesse está lá. E aí, numa outra oportunidade, eu comprei um equipamento que eu mencionei no meu canal, no terceiro canal, que é a Linux Universe, link vai estar na descrição também, que fala de tecnologia. E aí, isso todos os meus hiperfocos aqui, né? Meus interesses especiais que nutrem meus hiperfocos constantemente. É GTA, Linux, pôneis e este canal. E aí esse aparelhinho aqui, que é usado para fazer testes, verificações de hardware, coisas de tecnologia, eu instalei um mod nisso aqui que transforma isso num sintetizador, um instrumento musical. Então se eu apertar ele aqui, ó, ele tem um alto-falantezinho e ele está no modo teclado aqui, ó. Ó, acho que vai sair bem no áudio aqui, ó. Certo? E aqui eu ajusto o grave ou agudo, então eu posso subir o pitch, ficar alto, agudo pra caramba, e posso baixar para ficar grave. Então, com isso aqui eu fiquei brincando, testando. O que dá para fazer com isso aqui? Aí eu fui pensando nos ritmos mais simples. E aí eu fui de ouvido. Eu não fui procurar aqui, eu tenho que juntar nota tal. Não, eu fui de ouvido. Ouvi a música, tá, eu vou tentar recriar ela aqui. Então, o tom é esse. Acho que é aqui. Não, ó, errei. Ou seja, o tom do filme da franquia de filmes Halloween, para quem conhece. Então é muito simples, é realmente 4 notinhas, não tem muito segredo. Mas o ponto é, eu nunca toquei um instrumento musical na minha vida. Então eu só ouvi a música tema do Halloween, achei ela fácil, simples, peguei o sintetizador, eu vim um por um, olhei o que cada tecla faz, que tom que cada tecla faz. De ouvido, eu achei o tom certo. E aí eu só fui acertando. Então, pelo que eu entendi, isso é ouvido absoluto. É a capacidade de uma pessoa, sem qualquer experiência com música, nada, nunca tocou instrumento na vida, nunca botou a mão em nada, mas é pegar um aparelho, um instrumento, um sintetizador, um violão, um teclado, a partir do momento que essa pessoa entende como gerar as notas, vou pegar um violão, beleza, cada corda, se eu bater assim, assim, tá, mais ou menos os tons são esses. Então a pessoa já consegue arrancar um ritmo dali com uma certa facilidade. Claro, não vou sair tocando uma super sinfonia de Beethoven da noite para o dia com isso aqui, né? Mas conseguir trazer composições, trazer ritmos, construir melodias em aparelhos distintos. Claro, agora aprofundando, qual que é a vantagem disso? Para o músico profissional que trabalha com isso ou que tem um hobby avançado, bem desenvolvido nisso, o que a pessoa faz?
Ela vai ter seu instrumento favorito, talvez um violão, uma guitarra, ou talvez um teclado, um sintetizador. E ela vai pegar esse teclado, esse violão e tudo mais, ela vai tocar bem. De repente ela pensa assim, eu quero tocar flauta, instrumento de sopro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente estava falando até então de um instrumento eletrônico como um sintetizador ou um instrumento de corda, como um violão ou uma guitarra. E um instrumento de sopro, Então ela vai fazer ali, ela vai soprar na flauta, testar cada tom, cada nota, e assim que ela entender, cada soprada, cada posição do dedo e cada nota, o que ela já fazia no violão, ela já replica na flauta com uma facilidade assustadora. Porque ela já vai afinar as notas de ouvido baseado no que ela já sabia. Só que dentro do espectro autista, isso tem uma questão, um detalhezinho que é interessante mencionar. A música, pelo menos da minha experiência como autista, mas eu observo que isso não é exclusivo meu, isso é algo bem comum, é algo que transmite um sentimento visceral, é um sentimento profundo. Eu escuto uma música, ela me pega, assim, por exemplo, eu estou num restaurante conversando com pessoas e tem uma música de fundo. Eu não ignoro a música de fundo, eu vou conversar com as pessoas ouvindo a música. É um problema que o autista tem de sensorialidade, eu não desligo o cérebro, eu vou prestar atenção em tudo. Tanto que o restaurante acaba sendo um inferno, porque desgasta mentalmente. Você vai querer conversar com as pessoas, mas vai querer ouvir a música e vai ouvir o prato batendo na mesa do lado, vai ouvir o garçom andando do seu lado, vai prestar atenção no som do sininho lá no caixa de alguém chamando para pagar a conta do... É uma loucura. O cérebro fica atento a tudo e aí cansa e desgasta. No caso, voltando, no restaurante estou lá, um restaurante mais silencioso, música de fundo, estou conversando com amigos. Se a música me agrada, é perigoso em alguns pontos da conversa a música roubar meu foco e eu até esqueci o que eu estou falando, porque eu vou parar para ouvir. E o parar para ouvir, eu vou ficar tão atento que vai vir toda a catarse daquela música, a dopamina que ela causa, as memórias atreladas, as vivências, como se fosse a primeira vez que eu estou ouvindo, mas eu já ouvi 1 milhão de vezes, eu amo a música e ela vem. Então isso causa um êxtase natural, uma dopamina muito alta, geralmente em pessoas autistas, quando ela ouve a música que ela gosta, tá? Lembre-se disso, não é qualquer música, é a música que aquela pessoa gosta. Então, é muito visceral a experiência musical de um autista. Agora imagina um autista, a facilidade que ele pode ter se ele tiver ouvido absoluto. Porque para eu recriar uma música no sintetizador, eu não vou aceitar o medíocre, o básico, é parecido, eu achei um tom parecido. Não, tem que ser o mais igual possível. Aquilo que está na minha memória auditiva, aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu gosto. Então eu vou tentar recriar com perfeição. Nem que seja o dó do teclado tem um pitch, um tom mais agudo que o dó do violão. Beleza, vou ajustar, vou afinar o instrumento, eu vou ajustar a posição, a força de como eu bato o dedo na corda para sair o tom mais parecido possível. Ou seja, eu vou querer recriar aquilo com muita perfeição, daquilo que eu já ouvi, daquilo que eu gosto. Bom, e a questão da música entra o outro lado, um paralelo do que eu estava falando, que é a sinestesia, que novamente a maioria dos autistas pode ter, mas não é exclusivo do autismo. Muita gente tem sem ser autista e está tudo certo. O que é sinestesia? Por conta do autismo, igual eu já falei em vídeos anteriores, a sensorialidade do autista ela é bagunçada. Bagunçada como? Dentro dos preceitos normais, ela é considerada bagunçada. É porque é um sentir diferente. Em outras palavras, eu escuto uma música, essa música, uma pessoa normal escuta uma música, ela entra no ouvido, ela é processada,
beleza, ela vai me gerar ali uma melancolia, uma euforia, uma alegria, uma vontade de dançar, ou ela vai servir para tocar de fundo num vídeo, num evento e boa. No autista, normalmente acontece o quê? A música entra pelo ouvido e ela é misturada com os dados do campo visual. E isso não só o campo visual, mas pode misturar em outros dados. Eu acabei não me pesquisando a fundo, mas há uma mistura na mente. O som entra e ele é como se ele invadisse áreas do cérebro que não deveria. Então, quando eu escuto uma música, por exemplo, eu quero trazer um exemplo para vocês aqui. Eu vou tocar um trechinho, espero que não vai dar, não tem muito problema dar copyright. Um exemplo meu, bem meu. Essa aqui é a música New Order do Blue Monday. E essa música aqui, ela é o seguinte. Ela toca, ela tem esse trecho, ela começa, beleza. Ela avança e quando ela chega nos 1:55, que ela solta a música, que ela vem com a força do sintetizador, que é agora, isso pra mim foi uma das primeiras vezes que eu percebi que tinha alguma coisa errada na forma que eu escuto música. Esse trecho em específico, como que eu vou descrever para vocês? A sensação e o que eu vislumbro no campo mental é como se eu estivesse vendo uma cachoeira bem forte em um tom azul. Só que se vocês pesquisarem, e para quem conhece a música, New Order Blue Monday é uma música que não tem nada a ver com cachoeiras. Tudo bem, o tom azul até que faz sentido, que a música é Blue Monday, né? Segunda-feira azul. Mas não tem nada a ver com cachoeira. Isso foi uma invenção da minha cabeça. Só que essa visão de uma cachoeira é a melhor forma que eu tenho para descrever o que eu vi, que é um pouco abstrato. É como um ruído em fluxo que flui. Intenso. A melhor representação é a cachoeira. E é engraçado porque eu não criei essa imagem. Não é a minha imaginação eu parar para pensar, eu vou visualizar uma cachoeira. Não. Foi completamente não esperado. Foi uma coisa aleatória que o meu cérebro criou enquanto eu ouvia a música. Eu estava curtindo a música, apreciando a letra que eu conheço, lembrando do videoclipe, nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Mas lá no fundo, a hora que eu parei de pensar na letra e no videoclipe, que eu fui olhar para dentro, aquilo que eu sinto quando eu escuto a música, foi aonde me veio essa visão de uma cachoeira. Eu tô aqui, gente, como assim? Eu não pensei em cachoeira, essa ideia veio na minha cabeça sem o meu controle. Estranho. E aí foi vir esse entendimento. Quando eu estudei a respeito do autismo meses atrás e li sobre sinestesia, eu achei que eu não tinha capacidade de sinestesia. Não vivia isso. Porque geralmente o pessoal fala, o autista ele enxerga cores quando ouve música. Ele enxerga formas. Só que é porque é uma forma simples de descrever a sensação. Como o som invade áreas do cérebro que não deveria, ele provoca áreas do cérebro que não deveria, não é previsto. E esse ruído gera uma imagem mental, parece imaginação, mas não fui eu que imaginei, não fui eu que quis que essa imagem seja assim, de uma forma involuntária. Isso é a sinestesia. Ela pode ser uma cor, a pessoa está enxergando tudo esverdeado no campo mental, não é uma alucinação. Ela não vai olhar, nossa, tá verde. Não é isso. Mas no campo mental ela tá vendo tudo meio esverdeado, como se fosse um tom verde. Outras pessoas vão enxergar mais um movimento, um fluxo, formas geométricas. É um exemplo que eu estou dando, mas pode ser qualquer coisa. E várias músicas para mim, inclusive é difícil de nomear,
Porque é como se fosse essa pintura aqui, um quadro abstrato. Eu posso enumerar as cores mais marcantes, as que aparecem com mais frequência, mas no fundo eu não sei dizer o que é. Mas tem um ruído na minha mente enquanto eu estou escutando a música. É um ruído provocado pela música. Tá entendendo? É meio nada a ver, meio... Oi! Que bizarro, mas é. Então eu escuto música, eu vejo essas imagens. Muitas músicas é só uma TV chiando, como se fosse uma TV fora do ar, um chuvisco, mas geralmente colorido na minha visão mental. Se eu parar para... O que eu estou sentindo? O que está na minha mente agora? Aí a música está fluindo e eu estou vendo isso, esse ruído, essas cores e tudo mais. E algumas músicas levam a formar imagens mais nítidas, um movimento mais intenso. Tudo bem, eu falei que não enxergava cores, e eu estou falando de cores. Mas é porque eu vejo mais o ambiente mental. É como se fosse a sensação de um conforto da minha casa. Não necessariamente uma luz. Nossa, eu estou vendo tudo verde ouvindo essa música. Não é tanto assim. Mas eu que tenho alexithymia e tenho dificuldade de nomear o que eu sinto, então pode ser que seja exatamente essas cores que os autistas enxergam e eu não estou sabendo explicar. Enfim, o vídeo ficou um pouco mais longo do que o previsto, mas é isso. É como eu consigo explicar. É difícil, é muito difícil. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado, falou e até a próxima.